Olá, olá, meus amigos da Verbo Jurídico, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Jurisprudência em Pauta, o seu estudo semanal de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, comigo, o professor Vinícius Opponi, aqui no canal do YouTube da Verbo Jurídico. Já chegamos no nosso episódio de número 80, em que vamos comentar o informativo 1158 do Supremo Tribunal Federal. Vai chegando aí, se aconchega, seja muito bem-vindo para o nosso estudo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A proposta do Jurisprudência em Pauta é um pouco diferente de algumas outras frentes de estudo que você encontra por aí. Nós fazemos um estudo dos julgados destacados do informativo, numa análise bastante verticalizada, pensando em uma revisão também dos temas subjacentes aos julgados do Supremo. Então você sai da nossa aula atualizado e com uma perspectiva de revisão, aprofundamento, complementação nos temas de fundo. Esse estudo concatenado cria links na sua cabeça, você vai mais preparado para a prova. Fechado? Vamos começar a trabalhar, meus amigos, de maneira bastante objetiva. Vamos enfrentar o informativo da vez. Antes de tudo, você já conhece os avisos paroquiais, fica aí as minhas redes sociais à disposição de vocês. O Instagram disponível lá no direct, pode me chamar para dúvidas, fazer comentários sobre questões de prova. Se quiser compartilhar como é que você está indo nos concursos, as suas aprovações, eu tenho alguns alunos que me dão este presente de me atualizar, dizendo: professor, eu consegui ir para a segunda fase do concurso tal, professor, vou fazer esse fim de semana essa prova. Para você pode parecer uma banalidade, pode parecer que eu não tenho interesse, mas eu fico muito feliz de acompanhar o acompanhamento, de trocar uma ideia com vocês no andamento do concurso, tá bom? Então, eu estou à disposição, peço apenas um pouquinho de paciência, por vezes fica uma ou outra mensagem esperando um tempo mais adequado para eu dar uma resposta tranquila. Então, vamos bater papo lá, vamos conversar. Eu estou aqui também para aprender com você, para escutar a sua história, para ver em que medida que a gente sempre pode aumentar o grau de contribuição nesse seu projeto de vida que é ser aprovado em um concurso público, ou para quem estiver fora do concurso, quiser manter-se atualizado na jurisprudência do Supremo. O Instagram está lá para isso e o grupo no Telegram fica disponível sempre para eu noticiar as nossas aulas, encaminhar os links das aulas, os materiais. Se você entrar no grupo agora, você vai ter todo o histórico de materiais dos outros 79 episódios. Fechado? Meus amigos, vamos lá então, informativo 1158 do Supremo Tribunal Federal. Tivemos um informativo bastante rico de julgamentos interessantes, nada muito monstruoso. A gente pega um informativo trabalhoso, né, que faz a gente transpirar bastante com temas difíceis de financeiro, de constitucional, enfim. Aqui a gente tem um informativo com julgados importantes, centrais, vão cair na sua prova, mas nada que vai nos demandar um esforço hercúleo como a gente tem ralado num nível um pouco mais aprofundado nos informativos diferentes. Então, um pouco mais de tranquilidade hoje, mas a seriedade, o compromisso, o empenho é exatamente o mesmo. Informativo 1158, nós tivemos 5 ADIs, das quais 2 eram medidas cautelares e 2 ADPFs. Fechado? Então, um histórico aí de 7 julgados, sendo 2 medidas cautelares. Eu sempre faço uma seleção dos julgados que vão ser destacados e sempre peço que você passe os olhos no restante do informativo que, porventura, ficou de fora da aula, tá bom? Você vai ver que os julgados que ficam de fora são de somenos importância ou são julgados de temas que a gente já enfrentou, e aí por isso que às vezes eu até faço remissão a alguns episódios anteriores aqui no curso da aula. Sem mais delongas, bora trabalhar, meus amigos, com uma ADI importantíssima. Posso dizer que é um dos julgados mais relevantes do ano de 2024 pela particularidade histórica dessa bendita ADI 2135. Eu não sou tão velho assim, eu já tenho 11 anos de Ministério Público, ou seja, há 12, 13 anos passados eu estava aí no seu lugar estudando para concurso, estudando para a carreira do Ministério Público, que era a carreira que eu almejava, e olha só que peculiar, já naquela época eu monitorava o andamento da ADI 2137. E aí a gente está tendo o mérito dessa bendita ADI julgada agora apenas no finalzinho, na finaleira de 2024, já entrando para 2025.
Vamos ver um julgado importante sobre direito administrativo. E esse é um julgado importante porque versa sobre uma questão central do regramento de agentes públicos no âmbito da Constituição Federal, pessoas que têm vínculo de trabalho, por assim dizer, com a administração pública, e é um julgado cujo mérito está muito vinculado a processo legislativo, vocês vão entender. Então, no mérito, a gente tem uma série de detalhes de processo legislativo interna corporis à Câmara dos Deputados, que eu sinceramente não vejo nenhuma margem, nenhuma perspectiva de ser explorado esse recorte do mérito em prova. Então, a gente vai enfatizar o julgamento da ADI 2135, nós vamos entender o que aconteceu, que chegou no Supremo pela ADI 2135, vamos revisar as premissas interessantes, mas eu vou fazer um controle de profundidade desse aspecto do mérito da ADI, particularmente sobre o processo legislativo interna corporis à Câmara dos Deputados, porque eu não vejo isso caindo em prova em nenhum concurso, salvo concursos para própria Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional, que inclusive aconteceu não faz muito, né? Tirando esses concursos que cobram o regimento interno lá da Câmara, e eu não vejo isso caindo. Fechado? Então, entendam o recorte. O recorte não diz nada sobre a importância do julgado. O julgado continua sendo bastante importante. Vamos começar, meus amigos. Vamos começar para entender o contexto do objeto da ADI 2135. Eu preciso lembrar com vocês da famosíssima Emenda Constitucional número 19, lá de 1998. Se você já perambulou pelo estudo do direito administrativo, você já ouviu falar com certeza sobre a Emenda Constitucional 19, a denominada Emenda da Reforma Administrativa. Então nós estávamos lá ao tempo do governo Fernando Henrique Cardoso, que sim, o governo Fernando Henrique Cardoso se comprometeu com pelo menos uma tentativa de reforma do Estado brasileiro. Nós já estávamos lá num período em que a inflação havia vencido, então o grande problema da pauta nacional já havia sido superado, e aí o Fernando Henrique Cardoso se engaja num processo de reforma estrutural do Estado brasileiro. E isso envolveu diversos aspectos, incluindo-se o regramento dos servidores públicos, o regramento pertinente àquelas pessoas que guardam vínculo com o Estado brasileiro, um vínculo de trabalho. E aí, meus amigos, nós tivemos diversas alterações no artigo 37 da Constituição Federal, no artigo 39 da Constituição Federal, na própria Previdência dos servidores públicos, e uma dessas alterações, promovidas pela Emenda Constitucional número 19, de 1998, chegou ao Supremo Tribunal Federal nessa ADI 2135. Então, compreendido o contexto da Emenda Constitucional 19, vamos ver o que em concreto foi alterado e como que essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Então, o objeto da Emenda Constitucional 19, que chegou no Supremo por meio dessa ADI, diz respeito à redação do caput do artigo 39 da Constituição Federal. E aí o que eu trago para vocês aqui no slide? Eu trago para vocês aqui no slide tanto a redação originária quanto a redação que foi dada ao caput do 39 por força da Emenda Constitucional 19. E aí, contrapondo essas redações, nós vamos entender uma consequência jurídica para a realidade das pessoas que prestam trabalho para o Estado brasileiro, para a administração pública brasileira. Estou sendo cauteloso com a expressão prestam trabalho, né, para não travar ali especificamente para servidor público, que vocês vão ver que isso diz respeito a uma questão um pouco mais ampla. Então, olha lá, qual era a redação do artigo 39 caput da Constituição Federal antes da Emenda Constitucional 19? O artigo 39 dizia o seguinte, olha lá, a União, os estados, o DF, os municípios, portanto, os entes federativos, instituirão, no âmbito de suas competências, ou seja, cada um no seu quadrado, um regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública.
direta, autárquica e fundações públicas. Então, o artigo 39 caput, então, originário da Constituição Federal de 88, previa que cada nível da Federação Brasileira, cada ente federativo brasileiro, teria, em relação aos seus servidores, ou seja, o grosso do pessoal que trabalha para a administração pública, um regime jurídico único. Ou seja, haveria uma única forma de um indivíduo relacionar-se juridicamente com a administração pública no que tange à prestação de trabalho, à mão de obra. Por que eu estou sendo meticuloso aqui? Porque a gente sabe que existem outras formas de vínculo, de prestação de serviços, por assim dizer, com a administração pública. A gente tem, por exemplo, os ocupantes de cargo em comissão, a gente tem os contratados temporariamente, a gente vai ter os próprios agentes políticos que ocupam mandatos eletivos. Essa galera, como um todo, tem uma relação de trabalho, por assim dizer, com a administração pública. Mas esse artigo 39 focalizava os servidores públicos, aqueles que se relacionam com a administração pública por conta da aprovação em um concurso público, ocupando, por exemplo, um cargo público, um emprego público. Então a ideia do artigo 39 caput era: cada ente federativo vai escolher, vai desenhar um regime jurídico único que vai abranger todos os servidores públicos. Então a gente limpa a conversa de agentes, de ocupantes de mandatos eletivos, contratados temporários, cargos em comissão. A gente está pensando no grosso, no cerne da administração pública, regime jurídico único. Veja que os regimes jurídicos possíveis, eu não vou avançar tanto aqui, mas a rigor, os regimes jurídicos possíveis são basicamente dois. Ou a gente tem um regime jurídico estatutário, aquele regime jurídico pautado por uma lei que fixa direitos, deveres, obrigações, todo o regramento estatutário do servidor público, ou um regime alternativo seria o regime seletista. Você trazer para dentro da administração pública alguém que vai trabalhar para a administração pública nos termos da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, em princípio, o artigo 39 sinalizava regime jurídico único e cada ente federativo, no âmbito de sua competência, ia tomar essa decisão. A esmagadora maioria dos entes federativos brasileiros, União, praticamente todos os estados, DF, seguiam o regime estatutário. Por isso que a gente tem esse monte de estatutos dos servidores públicos federais, do estado X, do município Y. Beleza? Vem a emenda constitucional 19 de 98 e transforma, confere uma nova redação para o artigo 39 caput. Olha lá. Pós-emenda, a União, Estados, DF e municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Vejam, mudou da água para o vinho, né? Mudança substancial. O artigo 39 antes se voltava a estipular regime jurídico único, ou seja, tinha como objeto o regime jurídico dos servidores públicos e a sua abrangência, o seu alcance, e aí agora ele está falando outra coisa, está falando sobre servidor público, mas está falando sobre conselho de política de administração, remuneração de pessoal, não tem nenhuma informação sobre regime jurídico. E aí, o que essa alteração significou? O que a supressão daquele artigo 39 caput significou por força da emenda constitucional 19. O que se buscou com a supressão do 39 caput, afastando a única disposição que versava sobre regime jurídico único, foi quebrar, afastar, extirpar o regime jurídico único no âmbito da administração pública brasileira. Então, com a mudança da redação do caput, a conclusão que a doutrina tirou foi, olha, a partir de agora, esquece regime jurídico único. Cada ente federativo vai poder exercitar um juízo de valor político, jurídico, sobre qual é a natureza do regime jurídico que ele vai querer conferir às pessoas que com ele guardam relação de emprego, de trabalho em sentido amplo. Vai querer estatutário ou vai querer seletista? Ou vai querer ora estatutário, ora seletista? Então, isso está dentro do espírito da emenda constitucional 19. Lembra lá do contexto do FHC? Por que eu mencionei o FHC? Porque ele abriu essa empreitada de reforma do Estado brasileiro. E uma das diretrizes era
dar mais flexibilidade a decisões que são tomadas no âmbito da administração pública. E uma dessas flexibilizações estaria aqui, na quebra do regime jurídico único, cada ente federativo podendo escolher qual o regime jurídico conferir aos seus servidores. Fechado? Perguntinha rápida, porque teve algum eco o mérito desse julgado, dessa DI 2135, que eu já quero jogar para longe de nós aqui. Professor, mas veja, se quebrou o regime jurídico único, a gente está abrindo a perspectiva do regime seletista. E aí, o vínculo seletista, né, CLT, é como se fosse um ambiente privado, acabou o concurso, não é? Acabou o concurso público. Concurso público é só para regime estatutário, não é? Não. Teve gente boa, grande, famosinha, que falou essas bobeiras aí, né? Veja, o fato de um ente federativo adotar o vínculo seletista, o regime seletista para as pessoas que com ele travam uma relação de trabalho em sentido amplo, não afasta a regra do concurso público. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vai se prestar um concurso público para ter acesso a um emprego público que vai ser regido pela CLT, portanto, pelo regime jurídico seletista. Agora, a porta de entrada, regra, na administração pública continua a mesma por força do 37, incisos 2º e 3º da Constituição Federal, concurso público. Ainda que, uma vez ingressado por concurso, o vínculo, o regime jurídico que a pessoa aprovada, empossada, nomeada, empossada vai ter, possa variar de estatutário ou seletista. Tá bom? Então não foi o fim dos concursos, o julgamento da ADI 2135, como a gente vai ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, esquece essa história, limpa essa conversa, vamos seguir. Beleza. É nesse contexto dessa alteração que nós temos a ADI 2135. O que se levantou? Uma série de partidos políticos ajuizaram essa ADI e foram levantados argumentos de inconstitucionalidade formal e de inconstitucionalidade material. Vamos começar primeiro discriminando, ainda que a lógica seja diferente, né, seja invertida, vamos começar primeiro pensando sinteticamente as razões de inconstitucionalidade material. Essencialmente o que se argumentou aqui foi quebra da isonomia dentro da administração pública, entre as pessoas que trabalham na administração pública. Porque uns vão ser estatutários, outros vão ser seletistas, isso vai variar na União, nos estados, no DF, nos municípios, e esta quebra de isonomia levaria a um potencial prejuízo àqueles que estiverem com um vínculo seletista com a administração pública, porque seria um vínculo mais precário do que o que surge em decorrência do regime estatutário. Beleza. Inconstitucionalidade material, nesses termos, mas a grande encrenca que explica o porquê que essa ADI demorou anos para ser julgada está nas razões de inconstitucionalidade formal. Problemas no processo legislativo da emenda constitucional 19, especificamente no que toca a essa nova redação do caput do artigo 39. E é aqui que eu vou dosar a profundidade da explicação, porque a encrenca de processo legislativo foi tão grande, tão dentro dos meandros da tramitação da PEC, que resultou na emenda 19, que eu não vejo essas minúcias sendo exploradas em prova. Eu vou te dar a terminologia empregada aqui, vou te posicionar, mas não vou detalhar. Então, os caras foram lá, passaram a régua no processo legislativo da emenda 19 e acharam uma encrenca na etapa do processo legislativo da emenda constitucional que correu lá na Câmara dos Deputados. Emenda constitucional, você sabe, tem que ser aprovada em 2 turnos por ambas as casas do Congresso Nacional. Então, o que eles encontraram, os legitimados ativos, foi, em princípio, que a redação conferida a esse artigo 39, caput, da Constituição Federal pela emenda 19, não teria sido objeto de 2 votações e aprovações na Câmara dos Deputados. Então, olhando lá o processo legislativo, eles falaram, opa, peraí, aquilo que saiu como aprovado por 39 caput na Câmara foi votado uma vez só. Então, tem um furo aí de processo legislativo. Fechado? Para a gente encerrar as considerações introdutórias, que já tomaram um bom tempo, mas você vai ver que o mérito é bem mais tranquilo, o que a gente tem ainda para revisar com vocês? Tem o porquê que essa ADI 2135 virou uma lenda. Ela virou uma lenda porque ela tem uma série de particularidades. Lá em 2007,
há quase 20 anos, há 18 anos, o Supremo concedeu uma medida cautelar suspendendo a eficácia da alteração do artigo 39, caput da Constituição Federal pela emenda constitucional 19. Isso não acontece todo dia, né? O Supremo, julgando emendas constitucionais, já é algo difícil. Julgando emendas constitucionais concedendo cautelar, já é algo ainda mais difícil. E concedendo cautelar para suspender. Então, em bom português, muito embora a emenda constitucional seja de olha a bagunça, a emenda constitucional de 98, em 2007 vem uma cautelar suspendendo a eficácia desse 39 caput novo, e aí isso restaurou o 39 caput originário. É o efeito repristinatório que existe até mesmo nas medidas cautelares quando o Supremo suspende a eficácia de um determinado dispositivo. E aí, de 2007 até hoje, nós estávamos pendurados nessa medida cautelar sobre um tema absolutamente central para o Estado brasileiro, que é qual é as perspectivas do regime jurídico dos servidores públicos no âmbito dos entes federativos. É único ou não é? E aí é por isso que essa ADI 2135 tem todas essas particularidades. Fechado? Então, o objeto foi um vício na votação do trecho da PEC que alterou esse 39 caput, e aí a gente vai ver o julgamento do Supremo. Já vou antecipar aqui para vocês que o Supremo praticamente concentrou a sua racionalidade nas discussões de inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade material, o Supremo disse, não, é constitucional, tá tudo certo, beleza. O foco dessa ADI é aquele problemão lá de inconstitucionalidade formal, a ideia de que a emenda não teria sido, a redação não teria sido votada 2 vezes na Câmara dos Deputados. O Supremo demorou para julgar o mérito desse cara aqui, porque a Corte fez uma análise muito detida do processo legislativo da emenda constitucional 19. E ele não encontrou problemas no processo legislativo. Vamos dosar o nível de detalhamento aqui, porque são regras de processo legislativo muito além daquelas que constam do texto da Constituição Federal, que é o que a gente precisa conhecer. Então, em resumo, resumidíssimo, o que aconteceu foi o seguinte. A PEC, lá na Câmara dos Deputados, foi discutida principalmente dentro de uma comissão especial. Isso acontece. E lá nessa comissão especial, chegou o projeto de emenda constitucional que veio do Executivo e a comissão especial acabou aprovando um substitutivo a esse projeto originário. O que acontece? Às vezes o projeto vem do Executivo de um jeito, um grupo de deputados cria um substitutivo e fala, olha, se vocês não quiserem aprovar ou discutir esse, que é originário, tá aqui o substitutivo. E aí, no substitutivo, nós tínhamos, sim, uma alteração, ou essa alteração, uma potencial alteração para o caput do artigo 39 da Constituição Federal. E aí, o que aconteceu? A comissão especial trabalhou, mas a votação tem que ser pelo plenário. Regra constitucional de emenda constitucional. E lá no plenário houve um destaque de votação em separado, o famoso DVS. Veja que esses destaques, essas regras todas, comissão especial, destaque de votação em separado, são todos aspectos do processo legislativo regrados por atos interna corporis da Câmara. Por isso que eu disse que esse detalhamento eu não vou fazer, porque isso não cai em prova. De todo modo, para você não ficar no vácuo, teve esse DVS para que o plenário da Câmara votasse especificamente o trecho que queria alterar o caput do 39. E aí, olha só que interessante, né? Nessa DVS, nesse destaque de votação em separado, a redação nova que o substitutivo queria conferir para o 39 caput não foi aprovada, de fato. Não teve aprovação em 2 turnos. Só que aí o que aconteceu? Eles decidiram pegar um trecho do substitutivo, que estava lá esparramado no projeto que tinha sido aprovado em 2 turnos, e colocaram ele lá no caput do 39. Para o 39 não ficar sem caput, sem cabeça. Então, em síntese, o que foi para a cabeça do artigo 39 foi de fato votado 2 vezes. E aí o Supremo teve que fazer toda essa análise com um grau de detalhamento, e eu estou simplificando, estou dando alguns saltos, estou comendo várias beiradas aqui, tá, pessoal? Estou dizendo isso expressamente. Mas, em síntese, o Supremo concluiu que não houve problema. Em bom português, a troca do caput do artigo 39, sai aquele dispositivo e entra um outro,
foi sim aprovado nos termos do devido processo constitucional para emendas constitucionais. Foi aprovado 2 vezes lá na Câmara dos Deputados, como já havia sido 2 vezes lá no âmbito do Senado Federal, pelo quórum necessário, tudo certo. Tudo certo. E aí aqui, muito embora o Supremo tenha feito essa análise mais aprofundada do andamento interna corporis na Câmara dos Deputados, a Corte aplicou também o entendimento que ela já tem há algum tempo sobre controle de constitucionalidade formal. O Supremo, há muito tempo, meio que lavou as mãos sobre problemas interna corporis lá de processo legislativo. O Supremo diz basicamente o seguinte: olha, eu, Supremo, quando estiver fazendo controle de constitucionalidade formal sobre regras de processo legislativo, eu vou olhar apenas para a Constituição Federal. Então, o que vem da Constituição Federal para emendas constitucionais? Aprovação em 2 turnos por ambas as casas. Ele foi lá, olhou para as minúcias do processo legislativo e identificou. Teve aprovação em 2 turnos da redação que resultou, a redação que saiu para o 39 caput. Ah, mas tem uma série de outros problemas aqui, Supremo, em relação a esses outros problemas. Ah, o presidente da Câmara interpretou o trabalho da comissão especial sobre... O Supremo fala, isso aí é problema dos 6. Se lá na frente o presidente, as câmaras do Congresso Nacional promulgam a emenda, 6 se resolveram aí e entenderam que deu tudo certo. Eu, Supremo, só vou fazer controle de constitucionalidade formal com base em regra da Constituição Federal. Olhei para o processo legislativo, vi que a regra de processo legislativo da Constituição foi observada, os demais problemas são interna corporis, princípio da separação e independência dos poderes, o legislativo que se virasse aí com essas encrencas. Se saiu lá na frente, carimbou, promulgou, eu vou dar por encerrado. Ah, mas se promulgar um negócio que tem furo de processo legislativo constitucional, aí o Supremo vai derrubar por inconstitucionalidade formal. Agora, tirando isso, não vai. Em outras palavras, o Supremo não usa regras de processo legislativo interna corporis para fazer juízos de inconstitucionalidade formal. Ele só vai usar regras de processo legislativo da Constituição Federal nessa perspectiva. Tá bom? Isso aí está expressamente retomado pela Corte nesse julgado. Por todas essas razões, o que aconteceu? A emenda sobreviveu. E, portanto, a emenda constitucional 19 de 98 alterou de fato o 39 caput da Constituição Federal, extinguiu em concreto a exigência de regime jurídico único e, portanto, a Corte validou, né, essa flexibilização que a emenda constitucional 19 quis fazer e fez em 1998. Tranquilo? Beleza? Ótimo. E, portanto, hoje a gente vai poder ter, né, afastado do regime jurídico único, um ente federativo adotando um regime estatutário ou um regime seletista dentro dos seus quadros, tirando aquela conversinha mole, né, de que não tem concurso público. Tem concurso público, sim. Veja, o regime jurídico seletista é diferente do regime jurídico estatutário. Se você tabelar, isso aí se faz em administrativo, né? Se você tabelar, você vai conseguir achar várias diferenças. Mas não é diferença entre eles a prévia aprovação em concurso público para ingressar no serviço público. Isso continua igual. A regra do concurso público é além, superior. Ela abrange ambos os regimes jurídicos, tanto o estatutário quanto o seletista. Fechado? Maravilha? Vamos seguir. Esse foi o nosso primeiro e principal julgado, mas você não vai embora, porque a gente tem vários outros temas importantes aqui. Vamos caminhar, meus amigos. Um julgado agora na DPF 946. Um tema já bastante explorado no direito constitucional, porém, um tema que ficou um pouco esquecido pelas provas e pelas bancas, porque o tumulto já passou, né, um pouco, já passou, na verdade, substancialmente, e essa DPF 946 pode resgatar. Qual que é o tema aqui, pessoal? O tema é vacinação. Vacinação. Nessa DPF 946, nós não temos um julgado especificamente sobre vacinação contra a pandemia de Covid-19. Não é um julgado que olha para o passado, para a realidade da pandemia de Covid-19, todas aquelas discussões
sobre vacinação de Covid, que o Supremo enfrentou lá. Então não é um julgado sobre pandemia de Covid-19, mas é claro que é um julgado que ataca, que tem por objeto uma lei municipal que versa sobre vacinação, e aí, portanto, o Supremo agora, em 24, julgando esse tema, vai dialogar com tudo aquilo que a própria Corte consolidou ao tempo dos problemas da pandemia. Fechado? Então vamos entender o objeto dessa DPF 946 e depois a gente vai revisar alguns temas que muito provavelmente você já estudou, mas eu só quero retomar para você entender o entendimento, para você compreender o entendimento da Corte, porque essa DPF 946 vai resgatar essas decisões, esses entendimentos do Supremo lá atrás. Ela fez isso, né? A DPF recobra esses entendimentos. Meus caros, veja que o que foi objeto dessa DPF foi uma lei municipal, salvo engano, do município lá de do estado de Minas Gerais, que decidiu proibir, no âmbito do seu território, a vacinação compulsória e também proibiu a imposição de restrições a pessoas, a imposição de restrições e sanções, né? E sanções a pessoas não vacinadas. Então, uma lei municipal vem e diz o seguinte: olha, aqui nesse município não existe vacinação compulsória. Não existe vacinação compulsória. E, além disso, não vai ser possível aplicar sanções e restrições para as pessoas que decidirem não se vacinar. Meus amigos, é uma lei que funciona como um eco das discussões lá da pandemia de Covid-19. Todo mundo lembra, não vou contextualizar, todo mundo viveu isso daqui, né? Todo aquele problema substancialmente constitucional sobre a exigência ou não de vacinação para as pessoas em vista do quadro de pandemia que nós vivenciávamos à época. E ao lado da discussão própria da pandemia de Covid-19, nós sabemos que desde antes e durante a pandemia e sobrevivendo à pandemia, nós temos toda uma discussão, todo um movimento, né, anti-vacinação. Ou, para ser mais fiel, preciso, com os adeptos desse movimento, um movimento que questiona a obrigatoriedade da vacinação, questiona o mérito da vacinação, questiona a segurança da vacinação. Esse movimento anti-vacina pré-existia a pandemia, foi revigorado durante a pandemia e sobreviveu à pandemia. Então, essa lei municipal não é uma lei de reação à pandemia de Covid-19, mas é uma lei que ainda traz o eco dessas discussões. E aí, claro, manifestamente o município lá, pelo seu legislativo e executivo, tomou um partido nesse problema difícil que é a exigência ou não de vacinação no âmbito coletivo. E aí, meus caros, aqui entra um ponto batido, mas por vezes você não estudou isso daqui, por vezes você começou a estudar o ano passado, 23, só ouviu falar juridicamente dos problemas da pandemia, então não vamos perder a oportunidade de entender que no cerne dessa discussão a gente tem uma colisão entre direitos fundamentais ou entre valores albergados pela Constituição Federal. E uma colisão que é, em concreto, muito difícil de se resolver, de se articular. Então, no contexto da exigência ou não de uma vacinação, ou da vacinação coletiva, da vacinação por cada pessoa, nós vamos ter de um lado um direito fundamental de nítido viés individual à liberdade de consciência, no mínimo, né? Sem falar de potencialmente direito à vida, direito à saúde, mas de um lado a liberdade de consciência, a autonomia do indivíduo de decidir qual providência ele quer trazer para a sua vida, para o seu âmago de intimidade, envolvendo o seu próprio corpo, em vista daquilo que ele acredita que é certo ou que é errado. E, de outro lado, a gente tem também um direito fundamental de viés coletivo à saúde pública. Há muitos séculos, entende-se que algumas doenças que são de transmissão coletiva somente serão eficientemente enfrentadas por meio de providências de saúde pública que envolvem a vacinação. É a famosa imunidade de rebanho. Em doenças de transmissão coletiva, se a abordagem de saúde pública for
o tratamento ou o tratamento individualizado, reativo apenas às pessoas que se contaminam, a chance de êxito vai ser muito pequena. Então, o direito fundamental à saúde, na perspectiva coletiva, projeta ao Estado e, portanto, à sociedade, e, portanto, a todos indiscriminadamente, indistintamente, um dever de se sujeitar, de aderir a uma vacinação coletiva em busca da imunidade de rebanho para poder pôr de pé a única ferramenta realmente eficiente para se enfrentar doenças de contágio coletivo. Ah, professor, eu concordo ou discordo. Você tem sua opinião, tranquilo. Não estou tomando partido, absolutamente. Você sabe que eu tento sempre limpar o meu discurso de ideologias. Primeiro porque isso, a minha opinião, não cai em prova. O que eu estou dando é corpo para ambos os lados, né, dessa colisão. E aí a gente tem uma colisão, um embate de direitos fundamentais, de perspectivas, de valores que são albergados pela Constituição Federal. E essas discussões sempre existiram, mas na pandemia 19 elas foram colocadas num nível máximo de premência, porque a gente só tivemos as coisas foram desenhadas, né, as coisas caminharam de uma forma que, em um determinado momento, com a vacinação criada, precisou se decidir em que medida que a vacinação seria ou não exigível em um grau de obrigatoriedade, compulsoriedade. E aí, nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tomou algumas decisões polêmicas, mais importantes, que, pelo menos, entregaram respostas constitucionais a essa colisão difícil que eu apresentei para vocês. Eu não vou explicar, não vou rememorar com vocês todo esse histórico do Supremo, porque diz respeito à pandemia, esse tema já passou um pouco, e até porque no mérito a gente vai ver o Supremo recobrando essas ideias, tá bom? Mas, de todo modo, o Supremo majoritariamente tomou um caminho de compreensões, de entendimentos contrários à postura anti-vacinação. O Supremo, olhando para essa colisão, fez preponderar o direito fundamental à saúde pública e, portanto, incorporou as providências que o Estado podia tomar para direcionar as pessoas para as filas de vacinação, quase que literalmente. Inclusive, numa variação importante, interessante aqui, não dá para explorar, mas só para fazer o link, o Supremo também acabou afastando a possibilidade dos próprios pais ou responsáveis impedir a vacinação dos seus filhos, sob a alegação de escusa de consciência. Outro tema absolutamente polêmico, né? A criança. Como é que a gente vai encaminhar a exigente vacinação para uma criança ou para um adolescente? De um lado, o poder familiar, o pai e a mãe responsável podendo exercitar, tendo sobre poder dever, né, de exercitar o poder familiar. E aí tem a liberdade de consciência do pai ou da mãe projetada para o filho, o que ele acha que é melhor para o filho dele. E de outro lado, o Estado, que precisa gerir um sistema educacional público, por exemplo, em que as crianças vão em rebanho, né, metaforicamente, mas em grupos, coletivamente frequentar esses espaços. O Supremo foi lá e impediu a vacinação, impediu a alegação de escusa de consciência de pais ou responsáveis para fins de blindar a criança e adolescente de vacinação. Beleza? Vamos ver o mérito dessa DPF, porque aqui, em 2024, o Supremo vai estar revisitando essa discussão fora do contexto da pandemia de Covid-19, mas totalmente conectado a ele. Beleza? Todo mundo chegou bem aqui, chegou bem comigo até aqui, em vista dessas revisões. Pontos bem batidos, né? Vamos lá? Olha só que interessante. O Supremo julgou que a lei municipal é inconstitucional. Lei municipal é inconstitucional. Vamos revisar. O Supremo aqui faz um resgate, né, dos seus próprios entendimentos. O Supremo já havia reconhecido ao tempo da pandemia 19 a diferença entre vacinação compulsória e vacinação forçada. De modo que a vacinação compulsória é possível, é constitucional, ao passo que a vacinação forçada não é possível, é inconstitucional. Então veja, qual é a diferença entre elas? A vacinação forçada é aquela mais emblemática, né, em que literalmente o Estado, por seus agentes, empregando força, faz com que alguém se submeta a
uma vacinação. Então, é literalmente pegar o indivíduo, levar ele para o lugar, ou trazer a vacina e fisicamente derruir, debelar a resistência dele e aplicar a vacina. Isso é vacinação forçada, isso não pode. É inconstitucional, não há nenhuma perspectiva este expediente ser colocado em prática. Outra coisa é a vacinação compulsória. O que é a vacinação compulsória? A vacinação compulsória é aquela que busca estimular, tanto por sanções premiais, por medidas positivas, mas especialmente por sanções literais, sanções negativas, por medidas de restrição, por medidas prejudiciais ao indivíduo, a tomada da vacina. Então, o indivíduo tem que fazer um juízo de valor. Ele fala, bom, o Estado está mandando eu me vacinar. E se eu não me vacinar, eu não vou poder prestar concurso público, eu não vou poder tirar CNH, eu não vou ter acesso a linhas de créditos viabilizadas pelo poder público, sei lá. Estou jogando medidas aqui para o ar só para você entender. E aí o indivíduo vai ter que tomar uma posição. Ele vai ter que escolher entre o menor dos males. Ou ele toma vacina, não acreditando, ou tendo um pouco de ceticismo em relação a ela, ou ele não sofre essas sanções, essas restrições, ou ele não toma vacina e segura o tranco em relação a essas medidas, restrições negativas. E aí a vacinação compulsória tenta, de maneira oblíqua, reflexa, sem a constrição física, sem o emprego de força, colocar o indivíduo na fila da vacinação, no caminho de tomar a vacina. Essa é a diferença entre vacinação compulsória e vacinação forçada. Então, quando você escuta vacinação compulsória, você pensa nas medidas restritivas, nas medidas cerceadoras de algumas prerrogativas que o indivíduo poderia ter na vida em sociedade. E o Supremo lá atrás disse, vacinação compulsória pode. É legítimo, é legal, é constitucional, perdão, que o legislador desenhe uma exigência de vacinação e projete sanções negativas, restrições, relativizações para aqueles que não se vacinaram. Fechado? E aí o Supremo recobra esse ponto aqui. Ele recobra dizendo, olha, a vacinação compulsória, que é aquilo que a lei municipal está tentando vedar, lembra lá do objeto? Incentivada por medidas indiretas, não se confunde com a forçada. Para a jurisprudência dessa corte, a vacinação compulsória, exige o consentimento. O indivíduo vai lá tomar vacina voluntariamente, né? Pois se utiliza de medidas como a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência em determinados locais, desde que previsto em lei ou dela decorram. O objetivo da vacinação compulsória é viabilizar a proteção da saúde coletiva, ainda que em detrimento da liberdade individual. Olha a colisão, saúde coletiva versus liberdade individual, liberdade de consciência especificamente, né? Liberdade de autonomia, enfim. Nessa balança, o Supremo deu mais peso para a saúde coletiva, ainda que em detrimento da liberdade individual. Então, se vacinação compulsória é constitucional, o município lá não poderia vetá-la, né, ou impedi-la, restringi-la por lei. Aí vem o entendimento aplicado para o Supremo na espécie. Então, na espécie, a lei municipal impugnada, que foi editada ainda ao auge da pandemia de Covid-19, então olha o eco da pandemia chegando aqui, proíbe a utilização de meios coercitivos, mesmo diante de consenso científico quanto à importância da vacinação, para reduzir o risco de contaminação pelo vírus e para aumentar a capacidade existente de pessoas que venham a ser infectadas, imunidade de rebanho. Então, proíbe, mesmo sabendo que é o que tem para se enfrentar doenças com esse perfil. E aí o plenário, por maioria, conheceu da arguição, lembra lá, a DPF para discussão de inconstitucionalidade de lei municipal, a subsidiariedade da DPF, não dá para discutir inconstitucionalidade à luz da Constituição Federal de lei municipal via ADI e ADC. O que sobra? Sobra a DPF, esse é o nosso caso. Então o Supremo, por maioria, conheceu da arguição e por unanimidade converteu a cautelar em mérito para declarar a inconstitucionalidade da lei tal do município de Uberlândia, é um município mineiro mesmo, né? Beleza, e aí vem o resuminho para vocês. É inconstitucional à luz do dever estatal de proteção à saúde populacional, lei municipal que proíbe em seu território a vacinação compulsória e a respectiva imposição de restrições e sanções a pessoas não vacinadas, uma vez que desestimula a adesão à imunização e gera risco à saúde da coletividade. Beleza, pessoal? Sei que é polêmico, sei que é tranquilo, sei que você deve estar aí
se contorcendo para um lado ou para o outro, sendo para bater palma para o Supremo, ou para bater palma para o Supremo ou para contrariar o entendimento do Supremo, mas o que a gente quer agora é transmitir o julgamento da corte, o entendimento da corte, para você marcar o item correto na prova. Tá bom? Então, a gente tem aqui de substancial levar essa diferenciação entre vacinação compulsória, vacinação forçada e o entendimento da corte que tem sobrevivido à pandemia de Covid-19. Vamos caminhar para o nosso próximo julgado. Agora a gente vai entrar em dois julgados importantíssimos que eu vejo caindo em todas as carreiras, mas eu chamaria muito a atenção desses dois julgados, dessas próximas duas ADIs, para concursos para delegado de polícia. Tá bom? Acho que vale a pena, porque são julgados que dizem respeito à segurança pública, à atividade de perícia criminal, como a gente vai ver no próximo julgamento. Vale a pena você manter no seu radar. E aqui também a gente tem julgados polivalentes, que podem cair em constitucional, mas podem cair em outras matérias do mesmo modo. Começando pela ADI 7466, então passa a régua aí no seu caderno, vamos ver a ADI 7466. Nós vamos estudar agora um julgado que pode ser cobrado tanto em direito constitucional, como também em direito da criança e do adolescente. Bora lá? Vamos revisar alguns pontos antes de chegar no objeto dessa ADI. Então veja, vamos começar recobrando um pouquinho o Regramento Constitucional sobre Segurança Pública. Nós sabemos que lá no artigo 144 da Constituição Federal, nós temos o dispositivo matriz sobre segurança pública. Lembra lá comigo que o artigo 144 da Constituição Federal diz mais ou menos assim: segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo segurança pública exercida para preservar a ordem pública, preservar a incolumidade das pessoas e preservar também o patrimônio. E aí, o artigo 144 segue para, nos seus incisos, listar os órgãos do Estado brasileiro como um todo que vão desempenhar segurança pública. E aí a gente tem, nos mais diversos incisos desse artigo 144, órgãos que eu tenho certeza de que você consegue puxar de cabeça. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e assim vai. Ponto importante, que já vai em direção à discussão dessa ADI. Lá em 2019, nós tivemos a emenda constitucional número 104, que alterou os incisos do artigo 144 da Constituição Federal para nele incluir um outro organismo de segurança pública, um outro órgão, um outro segmento, as polícias penais. As polícias penais, tanto de estabelecimentos prisionais federais quanto estaduais. O que são as polícias penais, ou o que faz a polícia penal? De maneira bem objetiva, a polícia penal desempenha atividade de segurança pública inerente à gestão dos estabelecimentos prisionais, onde as pessoas cumprem as suas penas, em particular em regime fechado, semiaberto e nos pouquíssimos regimes abertos que temos para valer no Brasil, quase uma raridade. Beleza, essa é a revisão do artigo 144. Dialogando um pouquinho com o plano infraconstitucional, lembre-se de que nós temos uma importante lei que estrutura o denominado Sistema Único de Segurança Pública. O Brasil adora um sistema único, Porque nós somos uma federação, muitos dos assuntos importantes para o Estado brasileiro está na competência distribuída, comum, entre União, Estados, DF e municípios, então a gente tem muita gente trabalhando nessa área e é preciso dar uma unicidade ao trabalho do Estado brasileiro. Moral da história, cria-se um sistema único. A gente tem o de saúde, o de assistência social, o de cultura, e aí a Lei 13.675, lá em 2018, trouxe a estruturação do Sistema Único de Segurança Pública. Parêntese rápido. No final do ano passado, nós tivemos um movimento que ainda não se esgotou de tentar levar o Sistema Único de Segurança Pública para o texto constitucional. Um movimento que começou por conta de algumas notícias de atuações mais enfáticas, mais
entranhadas do crime organizado no Estado brasileiro, e aí o que se pensou foi em fortalecer o papel da União no sistema de segurança pública, e aí se cogitou, salvo engano, tem até uma PEC nesse sentido, visando a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública, inclusive para tentar aumentar o papel da União nesse sistema. De todo modo, o que a gente tem hoje é 144 da Constituição Federal e a Lei 13.675 de 2018. A maioria dos editais trazem a menção à Lei 13.675 de 2018, Sistema Único de Segurança Pública. Beleza? Ótimo. Essa é a visão rápida sobre o Sistema Único, sobre órgão de segurança pública, a primeira premissa que eu queria trazer para vocês. Vamos seguir. Vamos para a próxima premissa aqui. Meus caros, eu quero agora fazer uma contraposição com vocês entre a realidade do sistema constitucional e legal voltado ao processo, à investigação, processo e julgamento de crimes ou de infrações penais como um todo, e, de outro lado, o sistema constitucional voltado ao encaminhamento adequado da figura da criança, adolescente ou do infante em conflito com a lei. Então, veja, a gente falou sobre segurança pública em linhas gerais, e agora eu estou fazendo uma contraposição que vai nos ajudar a entender os limites do alcance da atividade de segurança pública. E para a gente saber até onde vai a segurança pública, uma das fronteiras é a que se depara com a criança, ou especificamente o adolescente, em conflito com a lei. Em termos mais óbvios, o adolescente que pratica um ato infracional de homicídio, de tráfico, de organização criminosa, de estupro, de latrocínio, que está envolvido com a organização criminosa, está faccionado no linguajar do dia a dia. Como é que a gente vai encaminhar uma solução jurídico-constitucional para esse adolescente? Veja que a gente está numa das fronteiras da atividade de segurança pública. Como é que a gente trata esse problema social, por assim dizer? E para entender essa fronteira da atividade de segurança pública, você precisa ter, de maneira cristalina, a diferenciação terminológica, técnica, estrutural que o sistema brasileiro, o sistema jurídico brasileiro adotou em relação ao tratamento do adulto e o tratamento do não adulto, por assim dizer. E tudo começa com a previsão do artigo 228 da Constituição Federal, que reconheceu expressamente a inimputabilidade dos menores de 18 anos. Em outras palavras, a Constituição Federal tomou o partido de reconhecer que a maioridade penal se dá aos 18 anos, menos de 18, inimputável. E esse marco etário gera essa dicotomia em relação à atuação do Estado, ora em face de adultos, ou seja, maiores de 18 anos, que cometem infrações penais, crimes e contravenções, e de outro lado, os infantes, menores de 18 anos, que se veem em conflito com a lei, ou seja, que fazem algo que, se fosse um adulto, seria tido como crime. E essa dicotomia se repercute em diversos conceitos jurídicos, né? De um lado, a gente tem o conceito de infração penal, que abrange crime e contravenção penal. De outro lado, a gente tem o conceito de ato infracional. O ato infracional é aquela conduta ilícita praticada por um infante, por um adolescente, uma criança. Vou usar infante como expressão gênero, que se amolda a um crime ou uma contravenção. Então, o ato infracional é o equivalente ao crime, é o equivalente de conduta ao crime e à contravenção penal, mas ele é praticado por um infante em conflito com a lei. E aí veja que essa diferenciação, essa dicotomia não se resume nessa construção. Avança também para a forma como que o Estado brasileiro vai reagir, vai encaminhar uma solução para quem comete uma infração penal e quem comete um ato infracional. Quem comete um crime ou contravenção penal vai ser sancionado pelo Estado brasileiro, vai receber uma pena nos termos do Código Penal, nas múltiplas variáveis lá, né? Pena privativa de liberdade, pena de multa, privativa de liberdade podendo ser substituída por penas restritivas de direito e assim sucessivamente. Já o infante em conflito com a lei, quando pratica um ato infracional, vai receber do Estado uma medida socioeducativa. Quais? Aquelas previstas lá no artigo 110, 111, 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e detalhada
essas medidas socioeducativas pela lei do SINASE, lei importante que está em 100% dos editais. A lei 12.594 de 2012 colocou de pé o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai colocar de pé a noção de ato infracional e de medidas socioeducativas, o processo para como que tramita esse processo na delegacia de polícia, no MP, no Poder Judiciário, e aí dessa primeira etapa resulta, ou pode resultar, na aplicação de uma medida socioeducativa. A medida socioeducativa foi aplicada, está na mesa, quem pega desse ponto em diante é a lei do SINASE, que vai falar, olha, como é que a gente vai executar, como é que a gente vai fazer o atendimento socioeducativo. Então veja que isso repercute, a gente tem todo um tratamento diferenciado. Para o adulto, a gente vai ter o Código Penal e o Código de Processo Penal e toda a legislação penal especial, falando o que é crime, como é que processa, julga, como é que condena, se tem recurso, se não tem. Aplicou a pena está na mesa, quem que pega? É a lei de execução penal que pega e toca para frente. Está preso, vai ser prisão? Em que regime? Vai ter benefício? De que forma? Tudo lei de execução penal. Na infância e juventude é diferente. O ECA vai dar o regramento do ato infracional, processo de julgamento, e uma vez imposta a medida socioeducativa, é a lei do SINASE que vai tocar desse ponto em diante. Beleza? Então veja a dicotomia se fazendo de pé. E aí essa dicotomia repercute lá nos limites da noção de segurança pública. Segurança pública é uma atividade que busca debelar, basicamente, né, garantir aqueles bens do artigo 144 da Constituição Federal, mas segurança pública focaliza o evento, o fenômeno do crime, da infração penal. Ao passo que o sistema socioeducativo vai focalizar o evento do ato infracional, que tem como sujeito, como personagem, uma criança e uma adolescente, cujo sistema jurídico brasileiro é orientado pela ideia da doutrina da proteção integral, da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, todos aqueles princípios interpretativos do ECA. Então essa é a premissa que eu queria recobrar com vocês, que vai fazer todo sentido quando a gente entender o objeto da ADI 7466. Fechado? Qual foi o objeto dessa ADI 7466? Nessa ADI, o Supremo examinou uma emenda a uma Constituição estadual que foi lá no dispositivo da Constituição estadual equivalente ao 144 da Constituição Federal, ou seja, a Constituição estadual tinha um dispositivo que falava sobre segurança pública e listava os órgãos respectivos. Houve uma emenda a essa Constituição estadual que alterou esse dispositivo e nele inseriu nesse rol de segurança pública, de órgão de segurança pública, o órgão estadual que trabalha no sistema socioeducativo estadual. Então, lá no estado X, no estado alfa, tem um órgão que trabalha especificamente dentro do sistema socioeducativo estadual. Então, é o órgão que vai disponibilizar os servidores que vão atuar num estabelecimento que vai fiscalizar uma internação, onde os adolescentes em conflito com a lei vão ser internados, ou uma semi-liberdade. Enfim, tem um órgão estadual que trabalha, que atua no atendimento socioeducativo estadual. E aí essa emenda constitucional foi lá e inseriu este órgão, que tem um nome tal, varia, tá, o nome, aqui em Santa Catarina, se não me engano, é Departamento de Atendimento Socioeducativo. De todo modo, esse órgão foi listado lá no 144, entre aspas, da Constituição Estadual. E aí, bateram na porta do Supremo e falaram, Supremo, será que pode isso? Será que é constitucional inserir o órgão estadual que atua no sistema socioeducativo como órgão de segurança pública? E aí? Se você tiver sem paciência e um pouco nervoso, irritado, com às vezes algumas discussões que se aparecem, né? Eu te entendo, né? Você deve estar pensando, mas que isso vai fazer diferença na hora, no final das contas? Tem muitas diferenças, pessoal. Não é só uma diferença simbólica, né? Do regramento. Tem muita diferença. Ser integrante de uma instituição de segurança pública muda substancialmente o perfil do regramento jurídico,
desses organismos, desses órgãos, né? Não é apenas algo simbólico. Tem um simbolismo? Claro que tem. Tem um simbolismo. A forma pela qual você enxerga o sistema socioeducativo. Se você enxerga dentro de segurança pública ou se você enxerga fora de segurança pública. Tem um simbolismo que diz respeito ao espírito das coisas que a Constituição Federal quis colocar de pé. Mas, para além desse simbolismo, tem efeitos pragmáticos mesmo, que vão desde do regramento jurídico do servidor ocupante que integra esse órgão, até expectativas de como fazer o concurso e treinar e dar academia, né, para o aprovado, regras internas, enfim, vários benefícios, prerrogativas, várias coisas. Fechado? E aí, o Supremo olhou para essa construção da emenda constitucional e reconheceu como inconstitucional. O Supremo examinou a emenda à Constituição Estadual e deu essa construção, essa inserção do órgão de atendimento socioeducativo no rol de órgão de segurança pública do Estado como inconstitucional. Por quê? Basicamente, substancialmente, por conta daquela dicotomia que eu já havia apresentado para vocês. A dicotomia, em sentido amplo, de se pensar o que é segurança pública, crime, pena, execução penal, e o que é pensar sistema socioeducativo, ato infracional, medida socioeducativa, atendimento socioeducativo. Essa dicotomia repercute na organização do ente federativo. Não dá para colocar no quadrante de segurança pública um órgão que é vocacionado ao atendimento socioeducativo, porque são coisas diferentes, principiológica, pragmaticamente diferentes. Vamos ver a ratio da corte aqui, olha lá. Assim como as instituições congêneres que integram o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ou seja, a lei do SINASE, a finalidade e as competências daquele instituto estadual lá, que quiser incluir no rol, vocacionam-se a implementar relativamente a execução das medidas socioeducativas às diretrizes da Constituição e do ECA. Vejam, não é só aquele instituto lá do Estado que faz o atendimento socioeducativo. Não temos tempo de ver isso, mas dependendo do perfil da medida socioeducativa, o adolescente é direcionado para instituições diferentes. Aí o Supremo está dizendo, olha, todas as instituições que atendem no âmbito socioeducativo, independentemente da natureza da medida socioeducativa aplicada, todos eles trabalham à luz do SINASE com a vocação de implementar as diretrizes da Constituição e do ECA para crianças e adolescentes em conflito com a lei. E isso vai incluir aquele instituto lá que trabalha de maneira mais focalizada, se não me falha a memória, para o atendimento de adolescentes a que se combinou, a que se aplicou medida socioeducativa de internação. Essas instituições, olha o Supremo, não integram o microsistema constitucional de segurança pública, artigo 144, nem fazem parte daquele sistema único de segurança pública, que é a lei do SUSP, né? Aquela lei que eu mencionei para vocês. Na medida em que a matriz constitucional dessas instituições é outra. É o 227 da Constituição Federal, o dispositivo que é o coração sobre o tratamento de crianças e adolescentes na Constituição Federal, e o 228, que é aquele que fixa os 18 anos como a regra da maioridade penal no Brasil. E dessas duas matrizes decorre uma diferença essencial de atribuições, de escopo da atuação. Portanto, não é possível realizar paralelismo entre os órgãos integrantes do sistema socioeducativo e a polícia penal. Lembra por que eu falei da polícia penal? Porque, veja, para um leigo, ou para quem ignora ou relativiza essa dicotomia entre socioeducativo e segurança pública, você pode olhar e pensar o seguinte, o policial penal, ou seja, aquele que está lá num presídio fazendo monitoramento de apenado e regime fechado. Ele faz uma função parecida, para quem ignora, parecida com um agente socioeducativo que está lá numa unidade de internação de adolescente. Essas pessoas olham para o presídio, para a unidade de internação de um adolescente, com a mesma cara. E aí o servidor que está lá dentro tem que ser tratado igual. E, portanto, os órgãos têm que ser tratados iguais. Então, se a emenda constitucional 19, a emenda constitucional 104 de 2019 colocou policial penal
lá no 144 da Constituição Federal, aqui no nosso estado, além do policial penal, vamos colocar o agente socioeducativo daquele instituto que faz fiscalização de internação de adolescente. O Supremo está dizendo, não é possível fazer esse paralelismo, pois esta, ou seja, a polícia penal, é responsável por atividade repressiva de natureza policial no contexto do sistema penitenciário, regido por princípios essencialmente diversos daquele do socioeducativo. A matriz constitucional de cada atividade é outra, e isso gera repercussões. Portanto, ademais, além disso, a medida socioeducativa destinada às crianças e adolescentes que pratiquem ato infracional não visa punir, mas prevenir e educar, revelando o seu caráter pedagógico voltado à reparação e habilitação para a vida em comunidade. É a matriz diferente, a linha principiológica é diferente. Pena, toda aquela discussão de direito penal de para que serve. Independentemente de qual ou as finalidades da pena, nós não temos paralelo com a sanção, com a medida socioeducativa, cuja finalidade é punir, prevenir, educar. Não, a finalidade não é punir, é prevenir, educar e viabilizar reabilitação para a vida em comunidade da criança e adolescente em conflito com a lei. Professor, discordo, para lá, para lá. Ok, entendo. Talvez o problema não está nessa diferenciação. Acho que se você que é contrário a esse entendimento, que causou um desconforto aí, se você fizer um juízo de valor, fizer um juízo, uma análise técnica, você deve concordar comigo que o problema, ou a raiz do problema, não está aqui, né? Nessa ideia. Essa ideia não é furada. A gente não pode tratar o bandido da mesma forma que se trata um adolescente que cometeu um furto. Você deve concordar comigo que a linha principiológica é diferente. Qual que é a raiz da discussão? O marco etário da maioridade penal, 18 anos. A raiz está aí. A raiz do desconforto, né? A raiz desse desconforto que se tem, especialmente quem está no sistema de justiça, eventualmente, no sistema dos órgãos de segurança pública, a raiz do desconforto está aí, nesse marco etário dos 18 anos que se adotou lá na Constituição de 88 e não foi revisto. Não estou dizendo que precisa, não precisa, que eu concordo, não concordo. Só estou tentando te ajudar a posicionar o desconforto, não na racionalidade do Supremo nesse julgado, mas no ponto de partida. Será que o adolescente, será que uma pessoa de 16 anos hoje tem o mesmo grau de maturação e de intelecção que um adolescente de 16 anos lá na década de 80? A ponto de nós justificarmos ainda essa mesma métrica da maioridade penal aos 18 anos? Agora, travada a maioridade penal, aqui, dependente de se 18 para baixo, para frente, enfim, mas travou a maioridade penal, só faz sentido a gente tratar quem não alcançou a maioridade penal com a lógica do sistema socioeducativo mesmo. Ah, eu quero reduzir para 9 anos. Ok, você tem a tua opinião aí, mas se é 9, para trás, a gente vai tratar como sistema socioeducativo, com essa principiologia. E de 9 para frente, vamos tratar de outra forma. Tratar da maneira que o sistema de segurança pública, natureza penal, né, punir, que é a finalidade principal do direito penal, ao lado de se ressocializar, mas com outro perfil. Enfim, você faz a marca etária da maioridade, para trás é socioeducativo, para frente é penal. Isso é fato. Agora, o problema é essa marca, né, que está lá no 228 da Constituição Federal, altíssimas discussões sobre se isso está certo, está errado, se pode mudar ou não pode, a cláusula pétrea não é. A gente já teve algumas emendas que avançaram um pouquinho nessa discussão, mas nunca vingaram propriamente dito. Problema que é, antes de tudo, sociológico e não jurídico. O direito carrega o eco do problema sociológico, né, político. Belezinha, pessoal? Bacana, né? Fica aí o resumo para vocês. É inconstitucional por violar os artigos 144, 227 e 228 da Constituição Federal a inclusão de Instituto Socioeducativo Estadual no rol de órgãos responsáveis pela segurança pública da respectiva unidade federativa. E aí vamos para o último julgado. Um conjunto de julgados agora. Salvo engano, foram 2 ADIs e um agravo e recurso extraordinário, julgados em conjunto. Então eu peguei a primeira ADI aqui, a ADI 4354. Um julgado importante para direito constitucional que ataca um tema ainda pouco explorado em provas, porque não tem tantos julgados sobre ele. E aí, meu caro, é prato cheio para a banca fazer questão diferente, né? Difícil, peculiar. A gente sempre sabe
que as bancas têm essa atenção. O examinador está lá com 15 questões de constitucional, ele vai bater no básico em 5 ou 6, vai dar uma incrementada em outras 5 ou 6, 7, vai sobrar uma ou duas lá que ele vai querer entrar para a história e fazer uma questão mais enrolada, ele vai caçar encrenca, e aqui nós temos um julgado que nos dá bastante referência para caçar encrenca. ADI 4354. Tema de fundo, qual é, pessoal? O tema de fundo é atividade de perícia criminal. Atividade de perícia criminal. Já ouviu falar em algum entendimento do Supremo sobre essa matéria? Acho que não, né? Então, por isso que temos um ponto peculiar que vai poder dar questão de prova. Então, o Supremo julgou aqui em conjunto algumas ADIs, alguns recursos extraordinários, que tinham todos como pano de fundo justamente esse tópico, a atividade de perícia criminal, atividade oficial de perícia criminal. O que é uma atividade de perícia criminal? Bem tranquilo, pessoal. Nós sabemos que para o exercício da persecução penal, ou no exercício, na pretensão de aplicar, de conduzir a persecução penal, aplicar pena em quem comete crimes, nós temos alguns delitos que deixam vestígios, são os delitos transeuntes. Esses delitos que deixam vestígio, deixam um rastro na realidade, no mundo real, no mundo dos fatos, precisam ter a sua materialidade, ou seja, a constatação da sua ocorrência, registrada mediante uma prova pericial. Esse é um ponto básico que o próprio Código de Processo Penal identifica como regra: crimes que deixam vestígio têm a sua materialidade objeto de prova pericial. Então, um homicídio, a prova pericial, exame de corpo de delito, exame cadavérico, né? Uma lesão, o exame de corpo de delito, um furto mediante rompimento de obstáculo, você tem que ir lá pegar o obstáculo, medir a altura do muro, ver se demandou um esforço diferente para a pessoa pular o muro. Você vai fazer prova da materialidade da qualificadora do furto. Droga, tem que ter o auto de constatação e o laudo pericial toxicológico, que identifica que aquela substância tem tal matéria que está lá listada como proibida. Enfim, a atividade de perícia criminal é uma atividade realizada pelo Estado, mais especificamente por órgãos específicos dentro do Estado, que vão trabalhar para essa finalidade. Finalidade, em síntese, de fazer perícia em casos que vão ter repercussão no processo, na persecução penal. Estou sendo aqui conciso e preciso com o que vai se entender como atividade de perícia criminal. Beleza, entendemos o que é. Olha para a Constituição. Você já leu alguma vez a Constituição Federal dizendo uma vírgula sobre essa atividade, sobre essa matéria? Não, a gente não tem nada aqui, né? A Constituição não diz nada sobre a atividade de perícia criminal. Portanto, se a Constituição Federal não constitucionalizou essa matéria, mas essa é uma matéria que inegavelmente precisa ganhar vida no âmbito dos entes federativos, ficou para cada ente federativo, no exercício da sua autonomia constitucional, no exercício das suas competências constitucionais, desenhar, estruturar como vai se dar o desempenho dessa atividade de perícia criminal, inclusive sob o ponto de vista orgânico. Quem que vai fazer isso dentro do Estado? Quem vai fazer a perícia criminal, por exemplo, no Estado? E aí a gente tem vários arranjos possíveis, porque a gente está num campo de autonomia. Tem Estado que a perícia criminal é feita por um órgão, por um braço, que está dentro da própria Polícia Civil, que por sua vez está dentro da Secretaria de Segurança Pública. Tem alguns estados que deram identidade por órgão para o órgão pericial, tirando ele, colocando ele para fora da polícia. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, é assim. A gente tem o IGP, o Instituto Geral de Perícias, que é um órgão diferente da Polícia Civil. Todos estão dentro do guarda-chuva da Segurança Pública, mas são órgãos diferentes. E aí todos esses arranjos são pensados, estruturados por cada ente federativo, em geral os estados, né? A União até tem lá o seu órgão de perícia também, vinculado à Polícia Federal, mas enfim, nós temos a questão sobre, temos esse ponto dentro da autonomia dos entes federativos. Beleza. De todo modo, lá em 2009, e eu já vou começar a atacar os objetos da ADI,
Lá em 2009, a União veio e editou essa lei aqui, ó, a Lei 12.030, que basicamente trouxe normas gerais sobre esse tema. Que tema? Perícias oficiais de natureza criminal. E uma lei de iniciativa parlamentar. Uma lei de iniciativa parlamentar, trazendo basicamente normas gerais sobre perícias oficiais de natureza criminal, com a pretensão de regrar essa matéria em bases gerais para todos os entes federativos. E aí o que aconteceu? Ajuizaram no Supremo uma ADI contra essa lei. Em paralelo, havia também no Supremo Tribunal Federal tramitando outras ações, outra ADI, salvo engano, era um recurso extraordinário, sobre leis estaduais que acabavam versando sobre essa atividade de perícia criminal, porque, como eu disse, essa atividade, o seu desenho, a sua estrutura está dentro da autonomia dos entes. Aí o Supremo compilou esses julgados, tem uns 3 ou 4, e decidiu fazer um julgamento único, conjunto, porque, grosso modo, todos eles dizem respeito a esse objeto, atividade de perícia criminal. E quais são as outras leis estaduais que acabaram pingando aqui nesse julgamento, que eu vou ilustrar o objeto, porque depois a gente vai ter que mostrar para vocês o entendimento da corte para cada um dos segmentos. Então, uma lei lá do Maranhão, que foi conferir autonomia orçamentária e financeira por órgão de perícia oficial do Estado. Autonomia orçamentária e financeira. Isso é forte, né? Somente poderes e instituições constitucionalmente autônomas têm autonomia orçamentária e financeira. Lá no Estado do Maranhão decidiram fazê-lo, conferir esse grau de autonomia por órgão de perícia oficial do Estado. E aí a gente teve também uma lei do Rio Grande do Sul, que acabou reconhecendo porte de armas para quem? Para os servidores públicos do Instituto de Perícia. Tranquilo? O Supremo entendeu pertinente julgar tudo isso junto. Vamos ver a ratio da corte aqui. Começando com a construção do Supremo, se você ler o informativo, você vai ver que esse é o julgado noticiado no informativo mais rico, mais amplo, porque a corte fez essa análise estanque que eu estou fazendo com vocês também. Primeiro tópico, o Supremo examinando a lei federal, que a gente viu. Levantaram alguns problemas com essa lei federal. O primeiro foi um problema de vício de iniciativa legislativa, porque a lei era de iniciativa parlamentar, sustentaram que deveria ser de iniciativa do presidente da República. Bem nada a ver esse argumento, o Supremo derrubou, a gente vai ver. O segundo problema foi de competência legislativa. Será que a União poderia legislar sobre essa matéria, considerando que, como a Constituição não diz nada sobre esse tema, caberia a cada ente federativo, no exercício da sua autonomia, fazê-lo? O Supremo derrubou ambos os argumentos de inconstitucionalidade por vício de iniciativa e inconstitucionalidade de incompetência e reconheceu que a lei federal é constitucional. É constitucional. O Supremo diz, olha lá, ele faz uma síntese da lei. A lei é bem curtinha. A referida lei federal versa sobre organização, direitos e garantias no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal em todo o território brasileiro. Além disso, a lei assegura com uniformidade o tratamento, a autonomia técnica, científica e funcional a fim de garantir a imparcialidade da atuação dos peritos oficiais, determinante para o deslinde dos crimes. Então, o Supremo está catalogando o que a lei fez. E aí ela diz, o Supremo diz, não há vício de iniciativa. Por quê? Porque não é uma lei que trata sobre a perícia oficial de natureza criminal na União, como braço da Polícia Federal, por exemplo. Não, é uma lei, é uma norma nacional. Então não tem por que reconhecer a iniciativa privativa do presidente da República. Não bate com nenhuma das regras lá de iniciativa privativa do 61 da Constituição Federal. Então, o que se faz aqui é trazer normas gerais de cunho nacional, os quais preservam a autonomia legislativa da União e dos Estados-membros. Então é uma lei nacional. Lei nacional é diferente de lei federal. Lei federal é uma distinção, não é tão pacífica, nem tão precisa, mas em alguns momentos em alguns julgados a corte faz essa diferenciação. Norma nacional é uma norma que projeta um regulamento para valer para todos os entes federativos como um todo, de União aos municípios. Lei federal é aquela que se ocupa de um regulamento detalhado para a União propriamente dita. Para a União propriamente dita.
Então é uma diferenciação, eu não gosto tanto, mas aqui tem essa menção, né, a norma nacional. E de todo modo, ainda se preservou um espaço de autonomia de cada ente federativo. De fato, a União vai ter uma lei versando sobre a perícia lá na União, na Polícia Federal. Os estados vão poder ter as suas leis sobre as suas perícias criminais. E todas elas vão ter que guardar observância a essas normas gerais que a União trouxe, né, o Congresso Nacional trouxe pela Lei 2030. Fechado? E aí, por fim, o Supremo disse, olha, o que a União está fazendo aqui é exercitar a competência legislativa concorrente para editar normas gerais. Tudo fechadinho, derrubou argumento de inconstitucionalidade por vício de iniciativa e derrubou o argumento de inconstitucionalidade formal por vício de competência da União. Ótimo. Aí, apêndice de leis estaduais nessa temática. Primeiro, Lei Estadual do Maranhão. Lembra lá o que ela fez? A Lei Estadual do Maranhão conferiu autonomia orçamentária e financeira ao seu órgão estadual de perícia. E aqui o Supremo disse o seguinte, cuidado, esse é um ponto um pouco mais sensível. O Supremo disse o seguinte, não confunda a amplitude das autonomias. Uma coisa positiva é reconhecer a autonomia técnica, científica, funcional do órgão oficial de perícia criminal e dos seus servidores. O perito, quando vai lá na cena do crime, ele tem que trabalhar livremente, orientado por balizas técnicas, científicas, ter independência, autonomia funcional para aplicar a técnica da qual ele é o expert, para fazer o levantamento dos vestígios, tirar as conclusões necessárias. Não pode chegar lá o advogado do investigado, ou o promotor, ou o delegado, e meter o bedelho e falar, não, isso aqui faça assim, faça assado. Ele tem independência, ele tem autonomia. Isso é positivo, é salutar, é necessário, é imprescindível para que ele o faça, para que ele atue de maneira imparcial, o perito, né? Outra coisa é autonomia orçamentária e financeira. Outra coisa é autonomia orçamentária e financeira. Que isso daria ao órgão público a possibilidade de pedir um pedaço do orçamento. Participar ali do processo de elaboração orçamentária, dizendo, olha, eu quero tanto. E quando receber esse valor, ter discricionariedade. Ah, o Estado precisa fazer uma contenção de gasto. Não, eu tenho autonomia financeira, não vou participar, o órgão de perícia diz, eu não vou participar, eu tenho autonomia. Não, que a parte do orçamento que é minha eu vou executar. E o Estado que se vire. Não dá. Esse grau de autonomia não dá na autonomia orçamentária e financeira. Tranquilo? O Supremo acaba dando uma dica, faz um adendo ali para dizer assim, olha, no âmbito interno, o secretário de Segurança Pública pode, como se fosse, delegar essa gestão do orçamento do órgão pericial para o próprio órgão pericial. Mas isso é diferente de reconhecer a autonomia. Então, no mundo ideal, o secretário de Segurança Pública tem lá na sua pasta o seu orçamento. Um pedacinho tem na rubrica órgão de perícia do Estado. O secretário de Segurança Pública pode trazer tudo para ele e liberar ele, né, as despesas, mas no mundo ideal ele pode, até para prestigiar aquela autonomia técnica, científica e funcional, permitir que o órgão de perícia faça essa gestão da rubrica do orçamento que está associada ao órgão pericial. Agora, isso é diferente de reconhecer a autonomia orçamentária e financeira. Quem já viu explicações minhas sobre o que significa autonomia orçamentária e financeira do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos poderes, consegue antever essa diferenciação. Tranquilo? Então, tá aí o aspecto sobre a Lei Estadual do Maranhão. E aí, meus amigos, sobrou a questão sobre porte de arma, né? Que a lei do Rio Grande do Sul acabou conferindo para os peritos do Estado. E esse é um ponto que a gente já viu várias vezes, né? A gente sabe que o Supremo tem entendimento consolidadíssimo no sentido de que Estado membro não pode legislar sobre porte de arma. Competência privativa da União. Competência baseada na regra do 22, inciso 21, para legislar sobre materiais bélicos. Então o Estado não pode inventar moda. O que o Estado fez lá? O Estado reconheceu o porte de arma para os peritos oficiais de uma maneira mais simplificada, tirando requisitos que a legislação federal exigiria. Tranquilo?
Aí vem a pergunta que você deve estar se imaginando. Tá, professor, então que sacanagem, né? O perito oficial está lá na cena do crime, não está enfrentando a criminalidade de pronto, né? Mas os peritos criminais têm uma atividade difícil, tá na cena do crime, tá mexendo com produtos, apetrechos, enfim, tá com a mão nos instrumentos de crime, é uma atividade difícil. Então, perito criminal não vai ter porte de arma. O Supremo diz o seguinte, um pouco confuso, mas o Supremo diz o seguinte, olha, os peritos criminais, os peritos oficiais criminais vão sim ter porte de arma, mas eles vão ter que seguir a legislação federal, regrando essa matéria. Estatuto do Desarmamento, Lei do Sistema Único de Segurança Pública e assim sucessivamente. O que não pode é o Estado-membro criar uma lei reconhecendo esse porte e simplificando o acesso para além do regramento da legislação federal. Então, o que o Supremo disse aqui é basicamente um argumento de inconstitucionalidade formal. Estado não inventa moda. Perito oficial do Estado vai buscar o seu porte baseado na legislação federal. Você tem direito, mas vai com base na legislação federal. Não vai ter atalho por força de lei estadual. Tranquilo? Cuidado que esse ponto é uma filigrana, é um detalhamento, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Fechado? Tranquilo? Aí fica o resumão para vocês, tá bom? Fica o resumão aí para vocês. Meus amigos, eu fiz alguns recortes nesses julgamentos de hoje, né? Por conta do nosso tempo e dos temas que eu acredito que sejam mais pertinentes da gente explorar, né? Da gente ter explorado nessa aula. Deixa eu voltar para minha tela cheia aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, você me chama nos canais oficiais, né? E eu estou à disposição de todos para a gente bater papo. Se sobrou algum julgado que você não entendeu no estudo sozinho, algum aspecto de algum dos julgados que eu comentei, que porventura eu não dei tanta relevância, que você queira pormenorizar, é sempre um prazer conversar com vocês. Fechado? Então esse foi o nosso episódio número 80, informativo 1158. Foi um prazer estar com vocês. Se chegou até aqui, quiser deixar o joinha, é importante, valida para a Verbo, que é quem mantém esse projeto andando, que você está gostando, que você está aqui, está atento, vai continuar conosco. E claro, deixa eu, professor Vinícius, feliz de ter o feedback positivo, ainda que simbólico, de vocês, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima semana, tenham bons estudos, fiquem com Deus e um abração.